Basta pesquisar o canal Áudio Novel Imperial no YouTube, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Tradução feita por Reaperiscan Brasil. Link na descrição do vídeo. Escute o vídeo na velocidade 1.25 ou 1.5. Capítulo 461. O Espírito mostrando lealdade. Zhenguoxi observou Ansem avançando no meio das criaturas mutantes com uma expressão complexa. Há 20 anos, ele também era corajoso desse jeito. Naquela época, quando ainda era difícil caçar uma criatura de linhagem sagrada, ele usou sua diligência, talento e privilégios especiais da família para maximizar seus pontos de gene sagrado, e evoluiu com todos os 4 genes maximizados no primeiro santuário de Deus. No entanto, depois que entrou no segundo santuário de Deus, quando estava prestes a realizar todos os seus sonhos, descobriu como era terrível o lugar ao qual foi enviado. Não havia colegas fortes nem almas de besta disponíveis. Ele precisava arriscar a vida, mesmo quando estava tentando matar uma criatura primitiva. Ao mesmo tempo, tinha que se esquivar do abrigo espiritual e grupos grandes de criaturas todas as vezes. No início, Zhenguoxi ainda lutou com um pouco de esperança, mas, em pouco tempo, descobriu como era quase impossível maximizar os pontos de gene comum neste lugar, sem falar dos primitivos. Isso não significava que ele não era forte o suficiente para matar uma criatura comum, pois conseguia fazer isso, mas existiam poucas de raça diferente. Conforme comia muito de uma mesma raça, ela não providenciaria mais pontos de gene comum. Se quisesse caçar outras criaturas comuns, precisava ir além do abrigo espiritual, o que era algo que não podia fazer. O mesmo valia para as criaturas primitivas, então Zhenguoxi acabou desesperado, não tinha como continuar aumentando os pontos de gene comum e primitivo. E ele não conseguia matar uma criatura mutante, assim, acabou perdendo completamente a esperança. Conforme perdia as esperanças, passou seus dias sem nenhum avanço por 20 anos. Quando Ansem apareceu, Zhenguoxi viu o seu eu daquela época em Ansem, tão confiante, orgulhoso e arrogante. Subconscientemente, ele tentou falar não para Ansem, como fazia ao seu eu mais jovem, só que ele criou um milagre atrás de outro, então finalmente percebeu que desejava muito sucesso a Ansem do fundo do coração, porque via seu eu mais jovem nele. Ele não queria realmente perder ou continuar sendo um perdedor, queria ver alguém tendo sucesso. Foi por isso que Zhenguoxi se juntou à gangue das deusas. Quando um monte de gente avisou para desistir, ele ainda seguiu Ansem ao abrigo espiritual, pois só queria dar uma chance a ele. Talvez quisesse dar uma chance a si mesmo, quem sabe existisse mesmo milagre neste mundo, de modo que talvez pudesse recomeçar. Já tinha 40 anos agora. Porventura, ele não era mais jovem, mas também não estava velho. Zhenguoxi queria lutar de novo, sentir o desejo de perseguir algo com tudo que tinha e ir atrás dos próprios sonhos. Não estou velho ainda, ele disse a si mesmo. Ao observar Ansem se jogando nas criaturas mutantes, Zhenguoxi sentiu que havia voltado à época de sangue quente, em que ainda não tinha medo de nada. Nesse momento, sentiu nas entranhas que seu sangue não havia esfriado ainda, seu coração ainda estava quente, e ele ainda queria ir ao topo de todas as montanhas como um guerreiro. Vão pro inferno! Zhenguoxi rugiu e brandiu sua espada larga numa besta encouraçada de gelo chegando, decapitando a criatura imediatamente. Com o rugido dele, Ansem também avançou nas criaturas mutantes. Um pássaro de fogo vermelho e dourado espalhou as suas deslumbrantes asas no salão e trouxe uma aura bonita às almas de besta de todos. Os membros descobriram que as habilidades das suas almas de besta foram significativamente aprimoradas, o que facilitou muito lidar com as criaturas. Aura de alma de besta. É uma de linhagem sagrada? Jiuting olhou surpreso para Ansem no meio das criaturas mutantes. Infelizmente, estava ocupado demais para responder. Em seguida, lançou um olhar penetrante nas criaturas mutantes e no espírito aristocrata. Assim, cada objeto único e criatura viva no salão ficaram impressos na sua mente. Usando sua capacidade cerebral, ele estava calculando rapidamente cada possibilidade.
Depois se metamorfoseou na rainha fada e sua visão ficou mais aguçada, dando a impressão de que os inimigos ficaram mais lentos, o que deu tempo suficiente para pensar. Ansem deu um passo e todo o seu corpo virou jade. Se alguém pudesse ver seu corpo debaixo da armadura, sem dúvidas apreciaria seu deslumbramento. Craque! Quando Ansem passou encostando no lobo polar, um corte de 30 centímetros foi feito no ombro da criatura, depois jorrou sangue da ferida, mas a palma de Jade não foi nem mesmo manchada pelo sangue. O seu desempenho só tinha acabado de começar. Sob o ataque de umas 10 criaturas mutantes e do espírito aristocrata, Ansem não fez nada precipitado. Ele estava tão focado ao ponto de parecer que não podia ser afetado por nada. No entanto, se seus movimentos fossem analisados, era possível notar que cada um deles tinha um objetivo importante, nenhum movimento extra foi feito. Todo o seu corpo era como uma máquina altamente eficiente, gerando toda a energia que tinha. O espírito aristocrata empunhou a lança de gelo para tentar matar seu alvo, e as criaturas mutantes tentaram cercar, mas Ansem encontrou uma chance mínima de sobrevivência de um jeito que parecia impossível, rompendo o cerco delas e avançando na estátua enorme da deusa. Nesse momento, Tio King e os outros ficaram estarrecidos, pois quase não conseguiam acreditar que Ansem ainda era um humano. Todas essas criaturas mutantes não conseguiram parar nem um pouco o seu avanço. O espírito aristocrata também ficou chocada e furiosa. Inesperadamente, ela não conseguiu nem mesmo acertar o seu alvo, e ainda foi obrigada a ver Ansem derrotando uma criatura mutante após a outra. Em só uns 10 segundos, ele rompeu o bloqueio das criaturas mutantes e pulou no ombro da estátua. O espírito aristocrata não conseguiu nem mesmo capturar o inimigo, ela ficou em branco encarando Ansem, que estava em pé no ombro da estátua, depois apegou a pedra espiritual na testa da deusa. Tudo aconteceu tão rápido que ela e os membros da gangue não tiveram tempo de reagir. Ansem sentiu uma energia estranha vindo da sua palma, quando colocou as mãos na pedra espiritual, que brilhou do nada. Espírito de gelo, charmosa da neve, oferece a sua lealdade absoluta e espera ser a sua serva. O espírito feminino e elegante curvou do nada a sua cabeça e se ajoelhou na frente dele. Ansem colocou a pedra espiritual no topo da cabeça do espírito, ela subitamente ficou ainda mais brilhante, sua luz quase cegou todos. Quando as luzes desapareceram, tanto a pedra quanto a charmosa da neve sumiram. O espírito jurou lealdade. Os membros observaram isso acontecendo e ficaram estarrecidos. Depois de muito tempo, perceberam o que havia acontecido e pareciam incrédulos. Só Deus sabe como era difícil fazer um espírito jurar lealdade, não era algo que podia ser conquistado só com força, pois tudo dependia basicamente da sorte. Capítulo 462 – Charmosa da Neve. Estava flutuando na sua mente uma pedra espiritual, que parecia um pedaço de gelo decorado com um monte de padrões misteriosos, e duas palavras estranhas, Charmosa da Neve, estavam gravadas no meio dela. Ele não sabia que idioma era esse, mas, de algum jeito, sabia o que significava. Ansem invocou o espírito, e a pedra subitamente voou para fora da sua mente e se transformou na figura dela. Charmosa da Neve, mate essas criaturas mutantes. Ansem pensou, e, em seguida, ela ergueu imediatamente a lança de gelo e avançou nos alvos. No início, as criaturas dentro do abrigo espiritual estavam seguindo os comandos dela, ordenadas e sem medo. No entanto, entraram em tumulto assim que saíram do controle dela, perdendo a cooperação e sincronia imediatamente. Até podiam ter vantagens nos números, mas não eram mais a mesma ameaça de antes. Charmosa da Neve brandiu a lança e entrou no meio das criaturas mutantes. Desde o início, sua aptidão física já era superior às mutantes normais, e com a sua inteligência alta e técnicas de lança, ela abriu o caminho entre as bestas e matou um lobo polar em pouco tempo. Charmosa da Neve matou uma criatura mutante, lobo polar com presas. A alma de besta do lobo polar com presas foi obtida. Deseja retirar a alma de besta? A voz soou na mente dele, quando ela matou a criatura. Quero retirar. Ansem não ficou surpreso com isso.
Afinal, tinha pesquisado de antemão como usar um espírito. De acordo com as experiências dos outros, após obter a lealdade de um espírito, podia retirar a qualquer momento as almas de besta obtidas pelo espírito por matar criaturas. Da mesma forma, podia transferir as suas ao espírito. Eles eram servos leais, só que após jurar lealdade ao humano, um espírito se integrava com a pedra espiritual, portanto, perdiam a capacidade de voltar da morte infinitamente, ou seja, o espírito morreria de verdade, se morresse depois de virar um servo. E as almas de besta na sua posse também desapareciam caso isso aconteça. De start, era necessário ter cuidado ao entregá-las para um espírito. Havia muitas limitações, mas, mesmo assim, os espíritos eram muito melhores do que almas de besta normais, por causa da sua inteligência, técnicas e capacidade de fazer julgamentos. Especialmente até porque podiam usar almas de besta, o que significava que podem ser usados como parceiros de humanos, enquanto a outra é só uma ferramenta. Retirada com sucesso. A alma de besta do lobo polar com presas foi obtida a ponto. Em pouco tempo, uma voz soou na mente dele e uma nova alma de besta apareceu. Ansem não tinha tempo para verificar a sua alma de besta recém-obtida, então continuou caçando as criaturas mutantes com a Charmosa da Neve. Ela era bastante habilidosa com a lança, até mesmo feriu antes o monstro com tentáculos de linhagem sagrada. Havia diversas criaturas mutantes ajudando naquela vez, mas ela ainda precisava ter técnicas de lança impecáveis para realizar isso. A lança foi brandida como um tornado. A Charmosa da Neve emanava uma força incrível com o seu corpo alto e magro. Logo, o urso polar foi caçado. Charmosa da Neve matou uma criatura mutante, urso polar. Nenhuma alma de besta foi obtida a ponto. As criaturas fora do salão entraram em caos. Eles fugiam ou só se defendiam, não existia mais a ferocidade de antes. Os membros da gangue ficaram animados e perseguiram as criaturas, até olhavam para trás de vez em quando para admirar a Charmosa da Neve, que parecia Atena. Ela era um espírito aristocrata muito bonita e elegante, era até mesmo uma ótima lutadora, por isso, qual homem não ficaria de olho nela e com inveja do Ansem? Agora, ele não precisava mais mover nenhum dedo. A Charmosa da Neve cuidou das criaturas mutantes, que não tiveram tempo para fugir das suas técnicas deslumbrantes com lança. Ela era tão feroz que era incrível assistir. Ansem ficou muito feliz, pois um espírito aristocrata já era muito forte, então seria ainda melhor se obtivesse um real. Como um espírito real correspondia a uma criatura de linhagem sagrada, Ansem suspeitou que existia algum outro tipo de espírito que correspondia às supercriaturas. Mas, de qualquer jeito, Ansem ficou mais do que satisfeito de obter a Charmosa da Neve. Pelo menos, isso provava que o supercorpo do Rei Espírito funcionava. Para os outros, dependia da sorte obter a lealdade de um espírito, e a chance era baixíssima. No entanto, contanto que Ansem tivesse a pedra espiritual, podia obter a lealdade de um espírito com certeza, o que era mais do que incrível. Ansem já estava vendo o futuro de quando arrumar uma tropa formada com todos os tipos de espírito para governar o segundo santuário de Deus, seria morto qualquer um que entrasse no seu caminho. Ninguém teria coragem de desafiar Ansem. A batalha só durou um pouco mais do que uma hora, e um monte de criatura havia fugido do abrigo espiritual, as outras foram mortas pelos humanos. A Charmosa da Neve matou sozinha 4 criaturas mutantes, e Ansem 2. No entanto, não ganhou nenhuma outra alma de besta além da do lobo. Mais de 100 criaturas primitivas foram mortas, por causa disso, era possível ver cadáveres de criaturas em todo lado dentro do abrigo, e os membros ficaram animados. Nós conquistamos o abrigo espiritual aristocrata. Shu Yu e os outros jovens ainda acharam difícil acreditar, como se estivessem num sonho. Conseguimos! Vários membros se abraçaram, gritaram e pularam de alegria. Muitos deles quase desistiram de viver naquela hora, quase sucumbindo ao desespero, quando caíram na armadilha. No entanto, quem imaginaria que eles teriam um fim desses? A maioria só se machucou superficialmente, e ninguém morreu,
então acabaram conquistando um abrigo espiritual aristocrata desse jeito, o que era um milagre. A pessoa que criou um milagre era sem dúvidas um homem que rompeu o bloqueio de mais de 10 criaturas mutantes e de um espírito, conseguindo pegar a pedra espiritual. Cara, quer me vender esse espírito? Pode dar qualquer preço. Jiu Ting desejou a charmosa da neve com a boca babando. Mas nem ferrando. Ele recusou. Claro que Ansem ficaria com um espírito como a charmosa da neve, ela até podia não ser um humano e nem aquecer a sua cama, mas ele ficaria feliz toda vez que fosse servido por ela com uma bebida ou algo desse tipo. Além do mais, a charmosa da neve seria de grande ajuda nesse momento. Jiu Ting não queria perder essa chance, então insistiu, bora, eu desisto da licença de classe S do Salão Santo e te dou o passo celestial em troca dela. O que acha? Não. Ansem recusou sem nem mesmo pensar, já que tinha diversas licenças de classe S do Salão Santo, só que precisava muito de um espírito como a charmosa da neve. Ainda estava pingando o sangue da espada grande na mão do Zhenguoxion, que olhou para Ansem com um olhar complexo, não dava para saber o que ele estava sentindo. Por 20 anos, nunca ficou sem sentir tensão como esse momento. Os olhos da Eggman Li estavam focados na charmosa da neve, e ficou com muita inveja dele, pois sempre foi um cara muito sortudo. Foi a primeira vez que conquistou um abrigo espiritual, e já obteve a lealdade do espírito. Tio King estava semicerrando os olhos, e ninguém sabia o que ele estava pensando, só que seu olhar era também muito enigmático. Capítulo 463 – Ruína dos Cristalizadores. Ansem e os outros conquistaram o abrigo espiritual aristocrata. É verdade? Claro que é, pô. Alguém já foi lá, e o povo do Gangue das Deusas já se mudou para lá e entalhou as palavras Gangue das Deusas no portão. Caralho! 20 pessoas derrubaram o abrigo aristocrata? Mas nem ferrando. Como é que eles conseguiram fazer isso? Não faço ideia, mas agora deve ter muito nego se arrependendo pra porra. O que você quer dizer com isso? Arrependidos com o quê? Um monte aí fazia parte da Gangue das Deusas, só que a maioria pulou do barco, quando Ansem disse que ia conquistar o abrigo espiritual. Agora que o espírito foi dominado, cada membro atual pode ter um quarto e morar lá para sempre de graça, sem falar que conseguiram uma montanha de carne. Acha mesmo que os que saíram não estão arrependidos? Caralho, eu me matava. Só que Ansem ainda vai recrutar pessoas, né? A Gangue das Deusas só possui 20 membros atualmente, então deve ser difícil cuidar de todo o abrigo, aí é lógico que eles vão recrutar. Ele declarou que não vai aceitar de volta ninguém que saiu, não importa quem seja. Desse jeito, a maioria vai se rebelar. Ele não precisa ficar com medo de ofender ninguém, já que tem o respeito do pessoal do grupo estrelado. Ele falou que ia conquistar o abrigo espiritual, e conquistou. Com tanto recurso e habilidade, não precisa temer ninguém, nem quero imaginar a cara agora de quem pulou do barco, porque vão ter que pagar uma taxa alta de proteção se quiserem ir pro abrigo, e o aluguel de um quarto é muito caro. Era para terem tudo isso de graça. Haha, ninguém pode prever o futuro. De qualquer jeito, era muito arriscado atacar um abrigo aristocrata. Que risco que teve? Quem você acha que é Ansem? Ele levou 20 membros para atacar o abrigo espiritual e ninguém foi morto. O máximo que sofreram foram alguns ferimentos superficiais. Que tipo de risco é esse? Esse Ansem é brabo mesmo. Como é que ele fez isso? Um recém-evoluído, que só entrou há alguns meses, derrubou um abrigo aristocrata só com 20 pessoas. Isso é foda pra caralho. Mas isso era óbvio isso, se não, por que é que alguém como o Tio King obedece a todas as ordens dele? Ele não é qualquer um. As notícias da conquista do abrigo espiritual logo se espalharam, muitos foram lá. No entanto, era necessário pagar um preço alto para ter proteção ou alugar um quarto, já que isso era renda da Gangue das Deusas. Claro, a maior parte do dinheiro caía no bolso dele, caso contrário,
Qual seria o sentido em conquistar o abrigo em primeiro lugar? Depois que todos os portões eram fechados, até mesmo uma criatura mutante teria dificuldade para entrar. Claro, era mais seguro morar no abrigo do que fora. Além do mais, havia um espaço lá dentro para negócios e trocas, existia também um dispositivo de teletransporte em cada quarto, então mercadores e ricos torravam dinheiro com facilidade. Ansem fez alguns cálculos, e o local era muito espaçoso, mas pouquíssimo populoso, só tinha visto umas 300 a 400 pessoas. Só que, mesmo assim, era fácil fazer vários milhões por meio da coleta de aluguéis e da taxa de proteção. Ganharia ainda mais dinheiro se fizesse alguns negócios. No entanto, Ansem não estava interessado nisso e não queria gastar muito tempo, então pediu para Eggman lhe cuidar de tudo. Os ganhos foram excelentes desta vez, 6 criaturas mutantes e mais de 100 primitivas. Ansem não vendeu nenhuma delas, só compartilhou com os membros que participaram do ataque. Afinal de contas, eles arriscaram suas vidas, então mereciam ser recompensados. Ele guardou uma criatura mutante para si, agora junto com o condor de sangue maligno, tinha carne suficiente para 2 a 3 meses. Ansem nem precisou da ajuda da Zero, pois levou menos esforço do que pensou. Além disso, não estava com pressa para expor a verdadeira força dela, pois ela parecia muito jovem. E o fato que ela estava no segundo santuário de Deus já era bem surpreendente para todos. Assim, não era bom que ela mostrasse muita força, era mais seguro guardar isso como uma carta na manga. Depois de cuidar de tudo, ele viajou para longe do abrigo, querendo descobrir se existia algum humano do outro lado da montanha. No entanto, após escalar várias montanhas e marchar centenas de quilômetros, tudo que viu foram geleiras e campo nevado, sem nenhum humano à vista. De longe, Ansem viu uma serpentina gigante de pelo menos 100 metros deslizando pelas geleiras, então voltou imediatamente. Ele havia visto um monte de criaturas no caminho e não ousou ir a nenhum lugar estranho com a sua força atual, pois, mesmo no caso de se deparar com algumas criaturas de linhagem sagrada fortes, Ansem não tinha confiança de vencer, sem falar das supercriaturas. Carne do condor de sangue maligno foi comida. Um ponto de gene sagrado foi obtido. Após comer o condor de sangue maligno por dias, Ansem acabou ganhando um ponto de gene sagrado, mas o processo era tão lento que decidiu logo dar o resto para Arcanja, já que não estava mais com vontade de comer a mesma carne. Um benefício enorme de ter a própria gangue era que ele não precisa mais lutar para ganhar diferentes tipos de criaturas comuns e primitivas. Ele escolheu algumas menores para comer, ganhando vários pontos de gene comum e primitivo todo dia, o que era um progresso muito mais rápido do que comer a perna do pássaro. Vou maximizar primeiro meus pontos de gene comum e primitivo, já que o progresso na minha aptidão física é muito mais alto. Durante esse momento, Ansem não saiu para aventuras. Só ia ao santuário de Deus para comer carne comum e primitiva a fim de ganhar seus respectivos pontos de gene todo dia, e lia os livros na Daphne pelo resto do tempo. Quando ela finalmente chegou ao destino, Ansem já estava com 84 pontos de gene comum, 35 primitivos e 1 de linhagem sagrada. Sua aptidão física básica já ultrapassou 80. Com todas as suas habilidades, conseguia passar de 90 por um curto período de tempo. Neste momento, a Daphne já havia chegado na ruína dos cristalizadores. No início, Ansem pensou que devia ser uma base ou cidade antiga. No entanto, entendeu como foi ingênuo quando viu uma de verdade. Ansem ficou tão chocado que não conseguia descrever, depois que viu o planeta gigantesco que parecia um diamante brilhante. Este planeta, que era 10 vezes maior do que o planeta Roca, era a ruína dos cristalizadores, que eles iam explorar. Todos os tipos de arquiteturas dos cristalizadores estavam espalhados ao redor do planeta. Diferente das arquiteturas humanas, as arquiteturas coloridas deles estavam interligadas, cobrindo quase todo o planeta. Apenas um relance era necessário para qualquer um ficar sem ar. Ansem sentiu do nada um calor no peito, enquanto estava estarrecido com o esplendor e deslumbramento das ruínas dos cristalizadores. Após o choque inicial, ele pegou rapidamente algo de dentro da roupa e agarrou o pingente do gato de 9 vidas.
De repente, parecia que tinha pegado um ovo que estava sendo cozinhado, pois o pingente estava emanando um calor alto, e quanto mais se aproximava da ruína dos cristalizadores, mais quente ele ficava. Quando Ansem entrou na atmosfera do planeta, o pingente estava quase escaldando. Capítulo 464 – Cristal Simulador. Ansem não sabia o motivo dessa reação estranha e súbita do pingente do gato de 9 vidas. Mas, sem dúvidas, a mudança estava relacionada à ruína dos cristalizadores, mas não sabia qual era a conexão entre os dois. Daphne pousou na ruína dos cristalizadores e fez uma varredura e análise geral do planeta. Igual às outras ruínas deles, a varredura feita pelos equipamentos humanos só pegou a superfície do planeta. Assim, o espaço interno das arquiteturas dos cristalizadores era desconhecido para os tripulantes, e as análises do ar e da água mostraram que o planeta estava normal, habitável de acordo com os padrões humanos. O mesmo ocorria na maioria das vezes para as outras ruínas deles, então não havia nada de especial nisso. Após se preparem, o painel de especialistas, departamento de exoesqueletos, departamento de explosões e o corpo de fuzileiros espaciais pegaram seus equipamentos e saíram da nave bélica, iniciando a exploração. Quando o trabalho começava, todos ficavam proibidos de entrar no santuário de Deus de novo. Como a cozinha não precisava ir ao campo, Ansem acabou ficando bem entediado todos os dias. No entanto, como a maioria já havia pousado no planeta, eles e Yanran podiam se ver com muita frequência. Shen Shouchan foi ao campo junto com o painel de especialistas, enquanto ela era responsável por ficar na Daphne. Atualmente, não havia nada para fazer além de receber relatórios enviados pelo Shen Shouchan e o painel de especialistas. Que planeta gigante! Temos pouco pessoal, então vai levar quanto tempo até o trabalho terminar, se a gente for examinar cada arquitetura? Não acho que vamos terminar isso nem em um século. Ansem ficou muito aborrecido, quando viu a gravação do campo no escritório dela. Se isso durasse para sempre, provavelmente ficaria nesse local por todo o seu serviço. Ji Yanran sorriu e falou, quem seria tão burro para verificar um por um? Com essa quantidade de pessoal e desse jeito, vai levar de 500 a 1000 anos para terminar 1% do trabalho. Ela fez uma pausa e continuou. Os cristalizadores possuem classificações diferentes, e suas arquiteturas seguem uma certa regra, por isso nós podemos ter acesso ao tesouro deles. Se acharmos uma entrada, tudo o que estamos examinando são os cristais deles. Até que parece fácil. Ansem falou. Não é nem um pouco fácil. Como nossa tecnologia não consegue fazer uma varredura da estrutura interna das arquiteturas, então devemos confiar nos especialistas da civilização deles para encontrar a entrada certa. Não é mais fácil só explodir tudo? Ansem perguntou. O material cristalino da arquitetura deles é muito peculiar. Não só é resistente, como também pode expandir se for explodido. Se isso acontecer, o espaço interno vai ser completamente bloqueado, o que só vai deixar a escavação ainda mais difícil. Ji Yanran bebeu água e continuou, sem falar que esse nem é o problema de verdade. Como os especialistas e professores estão aqui, a entrada vai ser localizada mais cedo ou mais tarde, só que vai ser muito desafiador se a ruína dos cristalizadores ainda estiver ativa. Quando Ansem estava prestes a perguntar que tipo de desafio podia ser, ele ouviu do nada uma explosão. Na gravação ao vivo do campo, Ansem viu um cristal vermelho do tamanho de um punho flutuando ao lado de uma parede cristalina. Em seguida, ele piscou com uma luz vermelha 2 vezes e algo estranho aconteceu. Ele expandiu rapidamente e mudou a sua forma, transformando-se no mesmo veículo do escavador multifuncional, que estava fazendo o trabalho de campo. Em seguida, avançou rapidamente no escavador original. Bang Bang. Só precisou de 2 golpes para o escavador cristalino esmagar o original, agora ele avançou na equipe de escavação. Os soldados do departamento de exoesqueletos ativaram rapidamente seus exoesqueletos e foram para cima do escavador cristalino. Como não queriam danificar as arquiteturas, contiveram-se de usar armas massivas, usando só armas e espadas de laser nas mãos. Felizmente,
O cristal vermelho só imitou um escavador multifuncional, então logo foi deixado em pedaços, virando uma poça de líquido vermelho que evaporou em seguida. Parece que estamos com azar. A ruína dos cristalizadores ainda está em operação. Acho que essa missão não vai ser completada com tanta facilidade. Ji Yanran forçou um sorriso. O que era isso? Ansem ficou chocado. É um cristal defensivo dos cristalizadores, a aliança chama de cristal simulador. Ele pode imitar o formato de qualquer coisa incluindo mecanismos e criaturas, assim que fizer uma varredura do alvo. Só que sua textura ainda é a mesma do cristal vermelho, então a simulação não é completa. Ji Yanran explicou. Que civilização incrível! Ansem elogiou. Muito incrível e muita perigosa. Tem um monte de tecnologias mortais dos cristalizadores, que a gente nem conhece ainda. Encontramos a entrada. A voz surpreendida de alguém foi ouvida subitamente da gravação ao vivo. Ansem e Ji Yanran olharam rapidamente para a filmagem e viram Shen Shouxuan e vários professores de pé na frente uma arquitetura escavada, estavam olhando para dentro e todos surpresos. Parece que está tudo indo bem. Espero que a gente localize o tesouro logo. Ji Yanran ficou um pouco aliviada. No entanto, no momento seguinte, a imagem holográfica parou de funcionar do nada. Ela entrou em contato rapidamente com Shen Shouxuan e os demais usando o Conlin, mas não houve resposta. Algo deu errado. De repente, Ji Yanran ficou pálida e convocou todos os funcionários da nave bélica. A equipe de comunicação estava tentando entrar em contato com as pessoas no campo, só que eles estavam totalmente fora de contato, como se tivessem desaparecido. Não havia muitas pessoas a posto na Daphne para começo de conversa, então até mesmo a cozinha foi convocada. Incluindo a equipe médica, de reparo e a cozinha, havia menos de 40 pessoas. As comunicações não estavam disponíveis, e era possível ver alguns equipamentos deixados na superfície por meio do radar. Todos os membros da exploração sumiram, e não dava para ver nada lá dentro. Capitã, devemos voltar e pedir reforços. Um oficial hesitou e perguntou. Devemos descobrir primeiro o que aconteceu. Ji Yanran falou com as sobrancelhas franzidas. Vários especialistas e cientistas de primeira categoria especializados na civilização dos cristalizadores estavam no campo. Se eles sumiram sem nenhum motivo, Ji Yanran enfrentaria sanções duras se voltasse sem descobrir a razão. Havia até uma chance de ser enviada à corte militar. Além do mais, muitos oficiais e soldados, incluindo Shen Shouxuan, estavam também no planeta, então ela não podia voltar sem dar uma olhada. Entretanto, os que ficaram na nave bélica eram, em sua maioria, não combatentes, incluindo funcionários a cargo da operação da nave, médicos e a cozinha. Assim, eram pouquíssimos os que podiam ser enviados. Ji Yanran pensou em todos os talentosos que tinha em mão e cerrou os dentes. Preciso de 5 soldados, que também são bons em operar exoesqueletos, para me seguir ao campo a fim de descobrir o que aconteceu. Eu sou muito bom com exoesqueleto, então me deixe ir, Ansem falou rapidamente. Naturalmente, ele não podia ficar na nave, enquanto Ji Yanran arriscava a vida. Sem falar que queria descobrir o motivo do pingente do gato de 9 vidas ter reagido à ruína dos cristalizadores. Capítulo 465 – Horda de Cristais Simuladores. Capitã, deixe os guardas te seguirem. O líder dos guardas, Li Lu, avançou e se curvou. Os guardas eram todos combatentes que ficaram na Daphne. Capitã, deixe eu liderar a equipe. O único transcendente na nave bélica, Zhao Ping, falou. Contramestre, você precisa ficar na Daphne, ela é a nossa base. Vai ser inútil trazer todo mundo de volta, se qualquer coisa der errado na nave. Só restaria a todos nós enfrentarmos a morte. Além disso, eu só vou investigar e não vou me aprofundar. Ji Yanran olhou para os guardas, pensou nisso e falou, Li Lu, escolha 4 soldados bons em exoesqueletos para vir comigo, e você precisa vir junto também. Os demais ficam na nave. Sim, capitã.
Li Lu chamou 4 soldados e ordenou que se reportassem a Ji Yanran. Ela disse para todos prepararem seus exoesqueletos e olhou para Ansem, hesitou e por fim disse, se prepare também. Sim, capitã. Ansem respondeu e foi pegar seu exoesqueleto. Os 7 saíram rapidamente da nave bélica e entraram no caminhão de campo para irem ao local da escavação. Como não ficava muito longe, só levou meia hora para chegarem ao destino. Quando viram o caminhão de campo da primeira equipe, repararam que todos os tipos de equipamentos estavam intactos. Nada estava danificado, e não havia nenhuma evidência de uma batalha, a única coisa quebrada era o escavador multifuncional. Todos ficaram aliviados, já que não havia sangue. Pelo menos, eles não estavam sob nenhum ataque. Não dava para se aprofundar mais com o caminhão de campo. Ji Yanran ordenou para 2 soldados ficarem esperando, enquanto levava Li Lu, Ansem e mais 2 outros guardas para irem para a entrada com seus exoesqueletos. Mantenham a ordem. Transferindo dados escaneados. Comunicação boa. Vários tipos de informações continuavam surgindo nos exoesqueletos, alguns enviados do caminhão, outros da Daphne. Seus exoesqueletos também estavam transmitindo dados para os 2. Estavam todos com a guarda muito alta, mas nada aconteceu. Eles alcançaram a entrada encontrada pela primeira equipe sem nenhum problema. Era um portão preto de cristal com mais de 30 metros de altura, que estava decorado com muitos padrões complexos. Havia pontos, círculos, linhas e algumas formas triangulares, mas não existia nenhum padrão óbvio de como eles reuniam tudo, até parecia os mecanismos de um relógio mecânico, bastante misterioso. No momento, o portão preto de cristal já tinha sido aberto à força. Um exoesqueleto de um homem podia passar facilmente, mas tecnologias maiores não podiam entrar. Capitã, devemos entrar para dar uma olhada? Perguntou Li Lu. Ji Yanran não respondeu, só ficou chocada com o portão preto. Ela falou rapidamente com Ansem por meio de um canal privado. Ansem, vou descer com os outros para dar uma olhada. Fique aqui. Por quê? Ele sabia que ela devia ter notado alguma coisa. Caso contrário, não teria dito isso. Esta é uma ruína real, e ainda está operando. É muito perigoso descer lá, já que você não sabe nada sobre os cristalizadores, então pode ativar algumas armadilhas perigosas. Só fique aqui, Ji Yanran falou. Vou te seguir, Ansem disse. É uma ordem, ela falou com seriedade. Não estou a fim de seguir ela, ele respondeu com calma. Ji Yanran estava tentando falar algo, quando ouviu gritos vindo do caminhão de campo do nada. Todos olharam rapidamente para lá e viram que os 2 soldados esperando no caminhão tinham desaparecido, então foram verificar lá com seus exoesqueletos. O que aconteceu? O que aconteceu? Por favor, se reportem. Se reportem. Li Lu tentou perguntar o que havia acontecido por meio do cone, mas tudo o que conseguiram ouvir era ruído de corrente. Ansem verificou rapidamente o seu cone e descobriu que o seu exoesqueleto havia perdido a comunicação com a Daphne. O sistema tinha caído. Ji Yanran percebeu isso também e falou com os demais da equipe, mantenham a calma. Vamos dar uma olhada. A equipe se aproximou rapidamente dos exoesqueletos dos 2 soldados. Antes que ela pudesse perguntar o que havia acontecido, eles já sabiam a resposta. Atrás dos 2 soldados, incontáveis cristais vermelhos do tamanho de um punho estavam flutuando no ar, pareciam lâmpadas de luz vermelha. De relance, não dava para saber quantos tinham, mas havia pelo menos 100 ou 1000 deles. Cristais simuladores. Por que existem tantos? Todos ficaram estarrecidos. Não é de admirar que os 2 soldados começaram a correr, qualquer um diante de tantos cristais simuladores faria o mesmo. Ansem já tinha visto antes como um era poderoso, já que podia se transformar exatamente em qualquer coisa só escaneando. Se 100 ou 1000 cristais simuladores escaneassem os exoesqueletos ou o caminhão de campo, seria o fim da linha deles. Além do mais deles estavam vindo da mesma direção, seus números só aumentavam. Não dava nem para contar quantos existiam. Recuem para a ruína.
Ji Yan entendeu o motivo do painel de especialistas ter desaparecido, e ela teve que fazer a mesma escolha. Bum bum bum. Os cristais simuladores mais perto já tinham alcançado os dois soldados. Com um flash de luz vermelha, eles dispararam um flash nos exoesqueletos deles como uma câmera, e se transformaram rapidamente em exoesqueletos de cristal vermelho do mesmo modelo. Depois pousaram rapidamente e continuaram perseguindo os dois soldados. Cada vez mais cristais simuladores viraram exoesqueletos e reuniram. Lilo teve que sacar armas de laser para atacar os exoesqueletos de cristal vermelho a fim de salvar os dois companheiros. Não! Era tarde demais para Ji Yan parar o ato dele. O tiro dele deixou um buraco enorme em um dos inimigos. Só que, em um instante, todos os exoesqueletos de cristal vermelho sacaram suas armas de laser e dispararam na direção deles. Bum bum! Os exoesqueletos dos dois soldados mais próximos do inimigo explodiram imediatamente, virando pedaços de ferro queimando, mas os inimigos ainda estavam disparando na direção deles. Recuem para a ruína. Ansem operou seu exoesqueleto para entrar pelo portão preto de cristal. Recuem para a ruína imediatamente. Ji Yan seguiu Ansem e deu a ordem com uma voz alta e clara. Lilu, que estava com os olhos vermelhos de raiva, cerrou os dentes e ordenou para os outros dois soldados recuarem para a ruína, enquanto dava cobertura indo por último. Bum! Quando Ji Yan e Ansem acabaram de passar pelo portão preto de cristal, ouviram subitamente uma explosão alta. O exoesqueleto do Lilu havia acabado de explodir. Capítulo 466 – Cristal Parasita. Quando viram o exoesqueleto do Lilu ser abatido, os dois soldados perderam a razão e dispararam nos exoesqueletos de cristal vermelho usando as armas de laser. Entrem rápido! Ji Yan gritou com os dois soldados, mas já era tarde demais. Os dois abateram alguns exoesqueletos de cristal vermelho, mas foram eliminados pelos outros cristais simuladores. Venha! Ansem gritou e usou o braço do seu exoesqueleto para agarrar o dela. Ele não era amigo desses soldados, mas ainda ficou irritado por ver humanos companheiros morrerem, mas agora não era hora de ficar triste, e não podia ver Ji Yan morrer como esses soldados. Ela voltou à razão, cerrou os dentes e operou o exoesqueleto para se aprofundar na ruína. Agora precisavam se livrar dos cristais simuladores o mais rápido possível. Caso contrário, os dois acabariam tendo o mesmo fim. De trás do portão preto de cristal, havia um caminho cristalino. Ji Yan foi na frente com Ansem, mas não ousou ir rápido, só que, em pouco tempo, os exoesqueletos de cristal vermelho começaram a alcançar os dois. Não se preocupe muito. Só corra rápido. Ansem sabia que ela estava preocupada com as armadilhas da ruína, mas se não fossem rápidos o suficiente, logo acabariam perdendo a vida. O painel de especialistas já devia ter entrado na ruína, então já deveriam ter ativado essas armadilhas, se existisse alguma, e ela acabou entendendo isso e operou o exoesqueleto para avançar a todo vapor após o grito depois. Depois que percorreram vários quilômetros, acabaram entrando numa arquitetura enorme que parecia um abrigo, em que diversos caminhos estavam interligados. Para onde vamos? Ji Yan deu uma olhada, mas os caminhos pareciam todos idênticos, e então não fazia ideia de para onde deveriam ir. Além do mais, os caminhos eram tão estreitos que os exoesqueletos não podiam passar. Me siga. Ansem cerrou os dentes e saiu do exoesqueleto, no qual logo virou uma maleta. Ele correu para frente com ela na mão. Ji Yan copiou as ações dele e seguiu. Ansem invocou rapidamente o lobo polar com presas, assim que entrou no caminho. Em seguida, um lobo polar apareceu do nada na sua frente. Era uma montaria de alma de besta, mas ele não montou nela, só comandou para que fosse na frente. Ansem planejou usar o lobo polar com presas como um batedor, pois não sabia quase nada sobre as ruínas dos cristalizadores, e como Ji Yan não fazia ideia, então teve que tomar uma decisão, mesmo não sabendo se ela estava certa ou não, já que hesitar só traria uma crise maior para os dois. O lobo polar com presas estava correndo adiante, enquanto Ansem e Ji Yan seguiam com as maletas de exoesqueleto nas mãos.
Entretanto, os caminhos eram tão complexos, que acabaram perdidos, mesmo não tendo nenhum perigo. Parece que despistamos agora. Vamos fazer uma pausa. Quando chegaram a um local que parecia uma ponte, Ansem olhou para baixo e parou. Estava observando as estátuas cristalinas estranhas. Ji Yanran focou na audição e não ouviu nada também, então ficou aliviada e olhou para as estátuas cristalinas, que tinham cerca de 50 metros cada. Elas eram feitas de cristais de cores diferentes, e suas formas também eram bem estranhas, já que não se pareciam com humanos nem animais. Eles são as divindades adoradas pelos cristalizadores. A maioria das suas ruínas possuem essas mesmas estátuas. Ji Yanran explicou, enquanto olhava ao redor. Ansem não parecia estar ouvindo, porque a sua atenção estava focada em uma estátua. É melhor sair, senão vou agir. Ansem apertou com força a maleta de exoesqueleto na mão e gritou friamente com a estátua. Ji Yanran olhou para ela, mas só ficou confusa, pois não conseguia ver nada, só que, em pouco tempo, alguém saiu de trás da estátua. Tang Xin? Como é que você está aqui? Cadê todo mundo? Ji Yanran viu quem era e perguntou com as sobrancelhas franzidas. Não faço ideia, já que nós acabamos nos separando. E por que vocês estão aqui também? Tang Xin caminhou até os dois, enquanto falava. Pare. Se não vou atirar. Ansem sacou rapidamente sua mini-arma de laser da cintura, apontou para Tang Xin e falou com frieza. Por que devo parar? Ele não prestou atenção nele e continuou se aproximando deles. Bum! Sem hesitar, Ansem atirou na cabeça dele, arrancando metade do crânio. Ansem, o que você fez? Ela se assustou, sem saber o motivo de ele ter feito isso. Mas ainda sabia que devia haver uma razão. Tang Xin tinha ofendido Ansem antes, mas Ji Yanran sabia que ele não era alguém que mataria outro só por causa de um pequeno rancor. Mas logo viu que estava errado, sem precisar de uma explicação. Com metade do crânio arrancado, ele se virou, em vez de cair imediatamente. Nas suas costas, um cristal rosa do tamanho de um ovo de pato estava enraizado nos seus músculos. Em seguida, fios escarlates começaram a surgir do cristal e logo se dirigiram por toda a sua costa como veias, estavam até piscando com uma luz vermelha como se ele tivesse obtido um novo coração. Essa cena era nojenta e estranha. Cristal parasita! Ji Yanran ficou estarrecida, sacou rapidamente sua arma e mirou no cristal como Ansem, pronta para disparar. Mas, antes que ela pudesse atirar nele, fios finos cresceram do cristal e cobriram Tang Xin completamente, até parecia uma múmia. Bum bum bum! Os dois dispararam na múmia várias vezes, mas foi tudo em vão. As armas de laser só destruíram uma parte do fio cristalino, que logo cresceu rapidamente de novo. Armas de laser são inúteis. Usem as armas de besta. De repente, ouviram uma voz. Ansem e Ji Yanran se viraram e viram o professor Li Mingtan e vários outros cientistas vindo de um caminho próximo. Foi ele que falou isso. Antes de Ansem invocar suas almas de besta, alguém saiu de trás do Li Mingtan. Essa pessoa empunhou uma espada de alma de besta e cortou o Tang Xin e o cristal várias vezes até quebrar. Um soldado da cozinha não pertence a este lugar. Wang You desinvocou sua espada de alma de besta, encarou Ansem com frieza e disse. Um soldado da cozinha ainda é um soldado. Ansem respondeu com calma. Fique à vontade se quiser jogar a sua vida fora. Wang You disse com desprezo e ignorou Ansem. Depois disso, caminhou até Ji Yanran e falou, Capitã, por que desceu aqui? Você não devia estar aqui. Capítulo 467, Galáxia Dia. Professor, o que o senhor descobriu? Ji Yanran ignorou Wang You e perguntou para o Li Mingtan. Ele respondeu, encontramos a entrada para a ruína e descobrimos que é uma real. O problema é que existe um número enorme de cristais simuladores, então depois que perdemos a conexão com a Daphne, tivemos que recuar para dentro. Mais tarde,
fomos atacados pelos cristais parasitas, e muitos membros foram afetados. Agora estamos vagando sem rumo. Cadê Shinshou Shailin Aifen? Ji Yanran perguntou. Li Mingtan balançou a cabeça e disse: muitos soldados e pesquisadores foram afetados pelos cristais parasitas. A confusão foi enorme, então não sei o paradeiro deles. Ji Yanran franziu a testa, pois ele falou o que ela já esperava que havia acontecido. Os membros se espalharam na ruína, então seria difícil encontrar todos. Professor, sabe o caminho de volta? Ela olhou ao redor e não sabia mais qual era a direção. Esta arquitetura dos cristalizadores parecia uma construção metropolitana de cristal, então não era nem um pouco fácil encontrar uma saída. Além do mais, por causa das características especiais desses cristais, não era possível explodir tudo com bombas, pois só levaria todos à morte. Os cientistas se olharam, mas estava claro que ninguém fazia ideia de como sair. Na verdade, não precisamos ficar preocupados, porque a nossa missão é encontrar coisas novas, então tudo o que precisamos fazer é continuar em frente. Talvez a gente encontre o tesouro em breve. Wang You falou. Li Mingtan também falou: Capitã, a gente não pode partir tão cedo, porque há um monte de cristais simuladores lá fora e porque você está aqui. Faz mais sentido seguir o conselho do Wang You e vasculhar primeiro, assim, vai ser fácil concluir a missão e ter alguma ideia de como sair deste lugar, depois que o tesouro for localizado. Como havia estudado diligentemente a civilização dos cristalizadores, ela sabia que o que Li Mingtan falou estava certo. No entanto, era uma ruína real dos cristalizadores, podia até ter várias pessoas na exploração, mas nenhum deles era um transcendente, por isso ainda era muito perigoso vagar nesse local. Só que não teve outra escolha além de concordar com a sugestão e se aprofundar. Claro, os pesquisadores não iriam avançar cegamente. Com base na compreensão deles da civilização dos cristalizadores, poderiam fazer julgamentos sobre o propósito de cada arquitetura projetada. Baseando-se nos padrões gerais dessa civilização, podiam calcular a localização do tesouro. O resultado não era completamente preciso, mas tinha uma aproximação precisa. Ansem, fique perto de mim. Não vá longe. Ji Yanran falou com um tom baixo. Ele assentiu, pois era óbvio que ele ficaria perto da namorada, caso contrário, não conseguiria salvar se ela ficasse em perigo. Wang You ouviu isso e falou dele de um jeito sarcástico: Capitã, você trouxe um soldado da cozinha para aqui. Ele devia te proteger ou está tentando proteger ele? Wang, por favor, foque no seu próprio trabalho. Isso não lhe convém. Ji Yanran respondeu com frieza. Ele zombou e parou de falar. Depois Li Mingtan tentou mediar rapidamente. Estamos em perigo agora, então devemos trabalhar juntos para encontrar o tesouro. Quanto mais pessoas tivermos, maior será a nossa força. Além disso, Ansem também se graduou numa academia militar famosa. Os outros cientistas também falaram algo para aliviar a tensão. Desse modo, o grupo continuou o avanço. Em pouco tempo, chegaram a outro portão preto de cristal, que também estava decoração com os mesmos padrões complexos. Li Mingtan ficou animado, depois que viu o portão e os padrões. Em seguida, foi rapidamente até o portão e examinou centímetro por centímetro. Fantástico! Esta é mesmo a ruína de um rei cristalizador. Li Mingtan analisou por um tempo e se virou todo animado. Professor, o que os padrões significam? Ji Yanran tinha estudado isso também, mas atualmente não conseguia entender esses padrões. Li Mingtan explicou com muito ânimo: só consigo entender uma parte pequena. Este rei cristalizador veio da galáxia Dia. Galáxia Dia? A galáxia mãe dos cristalizadores? Ji Yanran ficou surpresa. Essa mesmo! É o lugar de nascimento da civilização dos cristalizadores, a galáxia perdida. Li Mingtan parecia eufórico. Ansem ficou confuso, já que não entendeu grande parte da conversa. Tudo o que sabia era que o rei cristalizador parecia ser do alto escalão e que possuía um monte de tesouros. Os outros pesquisadores também pareciam empolgados,
como se tivessem encontrado uma mina de aço Z. Ansem não conhecia nada sobre a civilização dos cristalizadores e da galáxia Dia, só que o pingente do gato de 9 vidas no seu pescoço estava ficando cada vez mais quente. Dessa forma, parecia que ele estava se aproximando da causa desse efeito. Sob o comando do Li Mingtan, os cientistas pegaram suas ferramentas e começaram a abrir à força o portão preto de cristal. Eles eram bem habilidosos nisso, até levaram menos de meia hora para abrir à força, porém, de repente, veio uma luz da abertura. Ai! Um pesquisador, que foi exposto à luz, gritou e rolou no chão. Em seguida, as partes expostas do seu corpo foram queimadas, do seu rosto à cintura. Logo, a marca preta se aprofundou na sua carne. Todos ficaram estarrecidos e puxaram rapidamente o homem para longe da luz. Ansem também ficou chocado, pois só levou um instante para as partes feridas no pesquisador ficarem infectadas. Alguém pegou rapidamente o kit de primeiro socorro, mas foi inútil, porque o pesquisador já havia falecido. No entanto, Li Mingtan encarou a luz e falou com ânimo: esta é a luz vagante dos cristais, ela ocorre porque tem uma quantidade enorme de cristais lá dentro. Essa pode ser uma descoberta histórica na pesquisa da civilização dos cristalizadores, então se preparem rápido. Qualquer um que teve sucesso em praticar microcristal deve me seguir para dentro a fim de procurar o tesouro. Os demais ficam aqui. Professor, o senhor não pode entrar. Ji Yanran parou Li Mingtan. Por que não? Ele ficou intrigado. É perigoso demais. E uma descoberta enorme como essa deve ser feita sob a supervisão da inteligência artificial de acordo com as leis da aliança. Ji Yanran falou. Li Mingtan falou rapidamente. Qualquer um que teve sucesso em praticar microcristal pode resistir à luz vagante do cristal, então o risco é mínimo. Quanto à supervisão da inteligência artificial, estamos em uma situação especial, por isso vou escrever um relatório completo e me responsabilizar quando voltarmos. Wang e Liu, vocês dois se preparem logo, nós vamos entrar imediatamente. Sinto muito, professor, mas devemos seguir as regras. A ruína está aqui e não vai sair andando. Quando sairmos e nos comunicarmos com a Daphne, vamos voltar para fazer isso. Ji Yanran ainda ficou na frente dele, não deixando passar. Capitã, é uma situação especial. Para que fazer isso? Li Mingtan franziu a testa um pouco, e seu rosto ficou sombrio. Professor, eu falei que ela estragaria tudo, se a gente não se livrasse dela. Wang You e os outros pesquisadores cercaram Ansem e Ji Yanran com olhares assassinos nos rostos. Capítulo 468, Área Central. Wang You, você é também um soldado da Aliança. Não está com medo da sanção das leis militares? Ji Yanran exclamou. Leis militares? Ele sorriu com desprezo, invocou uma espada dourada de alma de besta e cortou Ansem, que estava perto dela. Ao mesmo tempo, zombou e falou, não existe lei aqui. Ansem permaneceu calmo e puxou Ji Yanran para trás. No entanto, os outros dois pesquisadores invocaram também armas de alma de besta e atacaram com ferocidade. Uma adaga de alma de besta apareceu na mão dela, bloqueando a arma de um, e Ansem virou seu corpo de lado e se esquivou do ataque do outro. Ao mesmo tempo, ele se aproximou do pesquisador e colocou a adaga do lobo ominoso no pescoço dele. Não se mova, a menos que queira ver ele morto. Antes de terminar a frase, Wang You se jogou no pesquisador na frente dele e cortou ao meio. Sem fazer uma pausa, a espada dourada continuou se aproximando do alvo. Os olhos do Ansem mostraram frieza. Em seguida, ergueu a adaga do lobo ominoso para bloquear a espada dourada e recuou rapidamente. Não tinha levado em consideração que Wang You seria tão cruel ao ponto de nem mesmo se importar com a vida de um companheiro, então foi um pouco lento. Craque! Inesperadamente, a adaga do lobo ominoso foi cortada pela espada dourada, e um corte foi feito na testa dele também. Não era profundo, mas ainda saiu sangue. Você já era. Wang You disse com frieza. Seu corpo produziu uma força incrível e alcançou Ansem como uma sombra.
ele se moveu com velocidade e ferocidade, enquanto cortava de novo. Ansem não perdeu a razão, só lamentou a perda da adaga do lobo ominoso com raiva nos olhos. Fazia muito tempo que não sofria uma perda desse nível. Não vai ser fácil me matar. Ansem zombou, e seu coração palpitou como um trovão. Em seguida, usou seu jogo de pernas e se esquivou ferozmente da espada do inimigo e, ao mesmo tempo, socou no rosto. Todos os outros ficaram estarrecidos, quando viram Ansem lutando contra o Anguio sem ficar na desvantagem. Ele era um evoluído, cuja aptidão física estava acima de 100. Era deveras estarrecedor para Ansem, um soldado da cozinha, lutar de igual. Você é cheio de segredos. O Anguio zombou e falou. Por que estão parados aí olhando? Matem Ji Yanran logo. Os pesquisadores voltaram a si e a atacaram. Claro, eles não ousavam matar Ji Yanran como ele havia falado, mas ela ainda estava a perigo e prestes a ser capturada. Ansem entendeu obviamente o plano dele. Com ela feita de refém, Ungyo não precisaria nem mesmo lutar mais para vencer. Até que você luta bem, só que é bem ingênuo. Ansem invocou a pedra espiritual. Em pouco tempo, uma mulher elegante e bonita com armadura de gelo apareceu ao lado dela, brandiu sua lança de gelo e se defendeu dos pesquisadores, salvando Ji Yanran da crise. Espírito. É um espírito aristocrata? Os cientistas ficaram surpresos. Com base na habilidade dela, devia ser uma dos melhores espíritos aristocratas, o que era bem raro. Com a Charmosa da Neve ajudando Ji Yanran, os pesquisadores não se conseguiriam se aproximar dela tão cedo. Charmosa da Neve, tire a Yanran daqui. Ansem pensou nisso e transferiu o rosnador dourado e o pássaro desértico para ela. A Charmosa da Neve era uma boa montadora para início de conversa. Nas costas do rosnador dourado, ela brandiu a lança de gelo e abriu o caminho com a ajuda do pássaro desértico. No entanto, antes da Charmosa da Neve conseguir pegar a Ji Yanran, alguém apareceu subitamente ao lado dela sem aviso. Em seguida, uma mini arma de laser estava apontada para a cabeça dela. Professor Li Mintan. Ji Yanran ficou chocada e olhou para ele, pois era inesperado que fosse essa pessoa. Com base na velocidade, Li era até mesmo mais rápido do que o Anguio, então era difícil acreditar que Li Mintan, que era um cientista educado e fraco, tivesse esse nível de aptidão física, sendo até mesmo mais forte do que o Anguio. Pare, Anguio. Li Mintan falou com calma, depois encarou Ansem com frieza e recuou para o lado dele. Ansem não perseguiu, só ficou encarando Li Mintan sem falar nada. Capitã, não tenho intenção de te matar ou virar inimigo dos Jis. Então vou pedir pela sua cooperação nesse momento. Quando encontrarmos o tesouro, vou deixar você ir, Li Mintan falou. Em seguida, olhou para Ansem e disse, o mesmo vale para você. Seja nosso refém e não vou te matar. Quando tudo acabar, você pode sair junto dela. Ansem não respondeu, em vez disso, moveu-se rápido e avançou para o portão preto de cristal. Como essa ação foi inesperada, Li Mintan e Wang You demoraram para reagir, então Ansem já havia desaparecido no portão preto de cristal. Merda! Esse desgraçado praticou microcristal, sua expressão mudou, quando viu que ele não foi ferido pela luz. Não se preocupe. Só existe um caminho para a área central, não tem como ele escapar. Li Mintan não se importou, olhou para ela e pediu para os outros pesquisadores algemarem a Ji Yanran. Zhang e Liu, vocês dois praticaram com sucesso microcristal, então não precisam temer a luz vagante, sigam Wang You e eu para dentro, e os outros devem esperar aqui. Não é melhor matar ela? Wang You olhou para Ji Yanran. É problemático mexer com os Jis, e a gente não sabe o que está acontecendo lá dentro, então devemos tomar uma decisão mais tarde. Com ela de refém, vamos ter uma vantagem, mesmo não alcançando Ansem. Li Mintan falou com calma e entrou no portão preto de cristal com os outros. Wang You e os outros dois pesquisares foram juntos, enquanto os demais ficaram de olho nela. Asterisco, asterisco, asterisco.
Ansem sentiu os seus olhos formigando depois de entrar no portão preto de cristal. Não havia luz solar lá dentro, mas a luz era tão potente que parecia ter 1 milhão de pedaços de magnésio emitindo luz. Quando ela atingiu o seu corpo, ele já estava executando o microcristal, mas ainda sentiu calor. Ansem viu um túnel quadrado de cristal, em que as laterais eram decoradas com padrões estranhos similares aos dos portões pretos de cristal, mas não fazia a mínima ideia do que significavam. A luz é tão forte aqui, que não acredito que eles vão conseguir ver direito. Ele pensou e pegou um espelho pequeno. Em seguida, olhou para o seu reflexo e invocou o Cavaleiro Besouro, no qual entrou no espelho e saiu dele como Ansem. Depois ele se escondeu atrás do portão preto de cristal e controlou o seu clone para correr na direção do fim do outro túnel. Em pouco tempo, Li Mingtan e Wang You alcançaram Ansem. Depois que viram o clone, correram atrás dele sem hesitar. Capítulo 469 – Imagem no cartão de cristal. Vocês todos são pesquisadores da Aliança. Não pensaram nas consequências? Jian franziu a testa e perguntou. Consequências? Capitã, você é mesmo ingênua. Acha mesmo que vamos continuar na Aliança depois disso? Um pesquisador zombou com desprezo. Vocês estão desistindo de tudo na Aliança por algo dentro da ruína que nem sabem o que é? Jian perguntou. Ao mesmo tempo, ela entendeu que essas pessoas já tinham um plano há muito tempo, não foi uma rebelião improvisada. Sem um apoiador forte, eles não ousariam fazer coisas desse tipo. Haha, não sabemos o que tem na ruína? Os pesquisadores começaram a rir, pois acharam engraçado. São só alguns cristais, não? O que mais teria numa ruína dos cristalizadores? Jian ficou confusa e perguntou. Algo mais doido do que os seus sonhos mais malucos. Um pesquisador respondeu com um sorriso. Ela queria perguntar de novo, mas eles pararam de falar. Um deles até colocou uma fita adesiva na boca dela. Você era a capitã toda mandona. Bem, agora precisa agir com cuidado, senão, não seremos educados. Depois de falar isso, ele viu como a Jian algemada estava indefesa e bonita, até ficou tentado e quis tocar no rosto dela. Jian ficou rapidamente pálida, grunhiu com a fita adesiva e se moveu para trás, só que estava algemada, então isso não era possível. No momento em que a mão dele estava prestes a tocar o rosto dela. Ai! Num instante, alguém apareceu, e a mão toda dele foi cortada e saiu voando no ar. Em seguida, o pesquisador segurou o braço da mão cortada e gritou estridentemente. É você? Os outros pesquisadores viram quem era e ficaram estarrecidos. Quem mais poderia ser? Ansem cortou as correntes no corpo dela. Os inimigos pegaram rapidamente suas armas de laser, prontos para disparar nos dois, porém, antes de poderem apertar o gatilho, uma mulher elegante apareceu diante deles, depois varreu sua lança e derrubou todos eles. Ansem avançou como uma besta selvagem, socando cada um e deixando todos inconscientes sem chance de contra-atacar. Como é que você está aqui? E cadê Li Mingtan e os outros? Jian ficou feliz e surpresa, jogando-se nos braços dele. Você está aqui, então onde mais eu estaria? Ansem acariciou o cabelo dela carinhosamente e continuou. Eles entraram na área central. Não acho que vão sair de lá tão cedo. Depois de ficar emocionada, ela foi até os pesquisadores e acordou um. Em seguida, apontou a arma de laser para a cabeça dele e ordenou: responda as minhas perguntas. Não preciso nem falar quais são as consequências. Haha. O pesquisador só sorriu para ela de um jeito estranho. No momento seguinte, saiu sangue dos olhos, ouvidos, nariz e da boca dele. Por fim, morreu num instante. Ansem e Jian ficaram estarrecidos, já que todo mundo tinha medo da morte e lutaria para sobreviver, se existisse uma chance mínima, só que esse pesquisador foi tão determinado, que se envenenou imediatamente, o que era normal. Eles acordaram os outros pesquisadores, mas o resultado foi o mesmo para todos.
Eles esconderam o veneno em algum lugar e tiraram suas vidas imediatamente, depois que acordaram. Que estranho, é estranho mesmo. Eles nem mesmo enfrentariam uma pena de morte se voltassem para a aliança, no máximo, acabariam na prisão. Tendo a chance de ganhar a liberdade de qualquer jeito, por que eles cometeriam suicídio desse jeito? Tem algo errado. Ji Yanran ficou chocada, enquanto observava os cadáveres dos pesquisadores. Até mesmo o assassino mais frio não seria tão determinado assim, então a reação deles não pertencia a nenhuma pessoa normal. Li Mintan e os outros são todos estranhos. Agora estou curioso com o que estavam atrás. Ansem vasculhou todas as roupas deles. No entanto, não tinha nada suspeito, nem mesmo estavam com muitos itens particulares, estavam só basicamente com ferramentas para o trabalho de escavação, só que uma coisa chamou a sua atenção. Cada um deles tinha uma carteira de cartão lotada de tipos diferentes de cartão de cristal, alguns eram chips de memória, outros eram cartões de crédito, de acesso e de permissão de trabalho. E ainda havia um monte de cartão de membro de corporações diferentes e de lojas. No entanto, entre todos os cartões, um de cristal, que parecia muito comum, chamou a sua atenção, no qual parecia algum tipo de cartão de acesso, em que a maioria das pessoas provavelmente já teve um na vida. Cartões de acesso como esse abriam portas para casa ou para algum espaço de trabalho. Entretanto, cada um deles carregava esse cristal, tendo cores e estilo diferentes, mas Ansem ainda conseguia dizer que eram todos o mesmo cartão de acesso, porque na traseira dele havia uma imagem oculta de uma criatura vermelha com a cabeça e cauda conectados, tendo uma aparência entre um gato e uma raposa. Ansem estava mais do que familiarizado com a imagem do gato de 9 vidas. Os padrões na traseira dos cartões de cristal eram complexos, mas a imagem do gato de 9 vidas estava localizada em diferentes cantos em cada um deles, assim, seria difícil discernir, se não olhasse com atenção. No entanto, como Ansem era muito atento à imagem do gato de 9 vidas, ele acabou percebendo imediatamente. Até ficou surpreso por encontrar isso e muito confuso. Você encontrou algo? Ji Yanran viu Ansem em seu estupor, então se agachou ao lado dele e perguntou. Nada. Ele negou com a cabeça e colocou o cartão de volta, pois era muito possível que existissem chips inteligentes instalados, então seria fácil ser localizado por alguém se levasse algum consigo. Além do mais, eram só cartões de acesso, e Ansem não fazia ideia de qual local era. Cada um deles tinha um cartão, então obviamente não era um de alta tecnologia. Provavelmente não teria nenhum uso levar com ele. O que vamos fazer? Ji Yanran ficou subitamente confusa. Quero dar uma olhada na área central de novo. Ansem falou hesitando, porque seria perigoso para Ji Yanran ficar, se ele entrasse sozinho. Então vou com você. Ela falou com determinação. Você praticou microcristal? Ansem olhou para ela com surpresa. Ele teve sorte na sua prática com o microcristal e ficou imune à luz vagante, mas, numa idade tão tenra, Ji Yanran também praticou com sucesso microcristal, então era verdadeiramente impressionante. Eu não pratiquei microcristal, acontece que a energia óssea da minha família me deixa também imune à luz vagante. Ji Yanran ficou muito orgulhosa. Tem certeza? Ansem não fazia ideia de que tipo de arte de hipergênia a energia óssea era, então teve que confirmar com ela. Se não fosse, acha mesmo que a minha família me deixaria vir aqui? Ji Yanran deu a língua e sorriu de um jeito fofo e lindo. Então vamos nos infiltrar e descobrir do que eles estão atrás. Ansem estava muito curioso para saber o motivo do pingente do gato de 9 vidas ter reagido ao local, e dos pesquisadores estarem carregando cartões de acesso com a imagem do gato de 9 vidas. Todas essas perguntas não respondidas intrigaram em muito Ansem. Capítulo 470 – Cubo Mágico Dourado. Ansem entrou no portão preto de cristal de novo e sentiu os seus olhos formigando por causa da luz ofuscante, mas Ji Yanran entregou um par de óculos para ele, o que facilitou muito de enxergar. Em seguida, inspecionou os padrões gravados no túnel, mas ainda não conseguia entender o significado.
Depois de passarem pelo túnel, os dois chegaram a um corredor com várias salas nos dois lados. Em seguida, Ansem deu uma olhada e notou várias salas já abertas. Ele piscou para Ji Yanran, e os dois se esgueiraram na primeira sala que foi aberta. Quando entraram, notaram que a sala era bem pequena, tendo só cerca de 30 metros quadrados, e estava vazia também. Eles verificaram com atenção várias outras salas e viram que todas estavam vazias também. Li Mintan fez a limpa. Ji Yanran falou após um momento. Como você sabe que tinha alguma coisa? Ansem ficou intrigado e perguntou. Estudei um monte de materiais da civilização dos cristalizadores. Com base no projeto dessas salas, é bem provável que sejam unidades de armazenamentos. Elas não contêm tantos cristais como a sala de tesouros, mas os itens menos usados e troféus ficavam aqui. Ji Yanran apontou para os buracos redondos no chão da sala e continuou. Esses buracos são na verdade túneis de transporte, só que apenas os cristalizadores conseguem abrir eles diretamente para transportar os itens para o armazém. Ansem não entendeu muito. Depois de ouvir com atenção, ele apontou para as salas que ainda estavam fechadas e perguntou, por que eles não abriram essas postas então? Ji Yanran caminhou até uma sala de armazenamento fechada, observou os padrões na porta e falou, não aprendi o bastante ainda da cultura dos cristalizadores, então não entendo direito o que esses padrões significam, mas creio que eles não abriram esses armazéns, porque esses padrões simbolizam algo como perigo ou aviso. Faz sentido. Ansem assentiu e seguiu Ji Yanran. Ansem usou o clone do Cavaleiro Besouro para levar o grupo inimigo para dentro, então não precisava se preocupar muito, já que era só um clone. Ele controlou sua alma de besta para correr rápido e só parou, quando se livrou completamente deles. O clone já tinha chegado a algum lugar como uma praça subterrânea cheia daquelas estátuas de divindades estranhas dos cristalizadores. Havia muitos ramos de caminho lá, então Ansem decidiu parar o clone e comandou para subir em uma estátua grande e se esconder nos ouvidos dela. Em pouco tempo, ele viu Li Mintan, Wang You e os outros entrando na praça subterrânea. Parecia que estavam carregando algumas coisas. Até estava se perguntando onde eles encontraram essas coisas. Ansem está correndo rápido demais. Parece que não tem medo de morrer aqui. O pesquisador zombou depois de não conseguir encontrar Ansem olhando ao redor. Ele quer viver justamente porque correu rápido, é o fim dele se alcançarmos. Eu também correria rápido se estivesse na pele dele. Wang You falou com calma. Como é que vamos saber para onde ele foi com tantas divisões de caminho? Se entrarmos no caminho errado, ele pode voltar para a entrada sem a gente saber. Que problemático, não acham? Zhang falou. Depois de examinar os caminhos diferentes, Li Mintan negou com a cabeça e falou, esses caminhos não são para brincadeira. Se ele entrar no errado, não vai conseguir voltar vivo. Professor, eles levam para onde? Wang You franziu a testa e perguntou. Todos esses caminhos devem levar aos berçários dos cristalizadores. Deve ter um no fim de cada caminho. Cristalizadores se importam muito com os seus berçários, então vai ter algumas armadilhas muito perigosas. Até mesmo transcendentes não se garantem de voltar vivo. Li Mintan explicou. Será que existem cristalizadores lá dentro? Wang You perguntou de novo. Mortos, talvez. Não encontramos nenhum cristalizador vivo até agora. Li Mintan respondeu casualmente. Que caminho leva ao tesouro? Wang You perdeu o interesse depois de ouvir que não havia cristalizadores vivos, e depois examinou os caminhos. Nenhum deles. Li Mintan falou e caminhou até as estátuas. Após observar por um tempo, apontou para uma estátua no formato de pirâmide com vários círculos gravados e falou, o acesso deve estar debaixo desta aqui. Venham e empurrem para o lado. Os dois pesquisadores ligaram rapidamente seus exoesqueletos e operaram para empurrar para o lado a estátua de 5 metros de altura. Aconteceu como esperado, a entrada para o subsolo foi exposta, quando ela foi movida para o lado. No entanto, ouviram um barulho crepitante antes que tivessem tempo para olhar.
Li Mintan ficou com o cu na mão do nada. Recuem imediatamente. No entanto, os dois pesquisadores não reagiram a tempo. Quando uma sombra dourada saiu da entrada e avançou neles, era um cristal dourado no formato de um cubo mágico 12x12, que estava girando sem parar. Era alguma tecnologia desconhecida, que estava flutuando. Depois que o cubo mágico dourado emergiu, sabres dourados de luz de 4 metros de comprimento foram disparados saindo do núcleo dele, conforme suas peças giravam. O cubo mágico se moveu, e os sabres dourados de luz lampejaram cortando o exoesqueleto de um pesquisador em pedaços num instante. O outro ficou pálido e sacou a sua arma de laser para disparar no cubo mágico. No entanto, enquanto as peças giravam, o item se esquivou rapidamente do ataque e se aproximou do exoesqueleto velozmente. O cubo mágico tiniu ao girar, e os sabres dourados de luz lampejaram e cortaram o exoesqueleto restante em pedaços. Obviamente, a pessoa operando não tinha chance de sobreviver. Após destruir os exoesqueletos, o cubo mágico tiniu de novo e voou na direção do Li Mintan. Ele pegou algo como uma granada da sua roupa e jogou bem longe. Com o barulho distante, o cubo mágico dourado surpreendentemente ignorou Li Mintan e avançou na direção da explosão. Agora! Li Mintan desceu pela entrada rapidamente, e Wang You seguiu com pressa. O cubo mágico circulou ao redor de onde a granada explodiu, e até parecia que ele sabia que foi enganado, pois voltou e desceu pela entrada, sumindo, assim, da vista do Ansem. Ainda bem que me escondi aqui, senão seria o nosso fim quando a gente chegasse lá, ia ser uma morte nem mesmo saber o que aconteceu. Enquanto estava preso nos seus pensamentos, ele viu algo saindo do local de onde ocorreu a explosão da granada especial. Ansem olhou para lá e ficou coberto de suor frio. Das rachaduras de um cristal, algo verde e transparente saiu, no qual parecia um besouro unicórnio. Se você é fã de histórias em quadrinhos, a Reaperiscan Brasil é o seu site. Com um catálogo recheado de histórias em diversos gêneros, o site é uma excelente opção para ler novels, webtoons e manhua. Além disso, o Reaperiscan Brasil possui uma equipe de tradução impecável, o que garante a qualidade das traduções. Não perca tempo e confira já! Link na descrição do vídeo.